Bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé, que você possa ter o seu coração aí despertado nessa manhã pelo próprio Deus. O nosso coração tá cheio, cheio de alegria por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, através de nós. Obrigado, Senhor, que você possa começar essa manhã colocando o teu coração cheio de gratidão na presença do Senhor. Senhor, nós estamos aqui para te agradecer porque o Senhor é quem luta as nossas guerras. Te agradecer porque o Senhor já venceu e o Senhor vem nos contar sobre isso, que nós devemos apenas marchar e o Senhor é quem derruba as muralhas. Que nós devemos avançar e o Senhor é quem abre os caminhos, abre os rios. Senhor, que nós chegaremos e os inimigos já serão confundidos e nós levaremos apenas os despojos. Oh, Senhor, como o Senhor é um Deus maravilhoso. Como o Senhor é um Deus que cuida de nós como filhos. Obrigada, Senhor, porque nós podemos te chamar de Pai. Nosso Pai amoroso, nosso Pai querido. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós queremos te amar. Fala palavras de amor para o teu Deus nessa manhã. Abre a tua boca e fala palavras de amor para o teu Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Nós queremos te amar. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Abre os nossos olhos para que nós te vejamos. Abra nossos ouvidos para que nós possamos te ouvir. Abre o nosso coração para que nós possamos te obedecer. Oh, Jesus, obrigada. Nós temos alegria em te receber nessa manhã. Entra na nossa casa, entra na nossa mente, entra na nossa vida. Que nós possamos viver nada menos do que o que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir para você mandar aí pelo menos 10 aviõezinhos, porque as pessoas podem ter entrado e falado, Fernanda tá cansada, né? Depois do planner. E acho que não vai ter. Acho que não vai ter hoje. Mas é porque eu tava passando um monte de recado. E atrasou. Antes da live, eu tenho a escola de embaixadoras, que é a escola de liderança. E aí tinha tanto recado que atrasou aqui. Mas eu quero pedir que você desperte outras pessoas nessa manhã. Que você vá lá e cutuque. Porque um dia eu tava lendo Josué. Eu falei, deixa eu ver que horas que Josué então para. Mas ele não para. Até ele viver e tomar posse de todas as promessas. Esse era o nosso grito de guerra do Planner, se você tava lá, né? Tropa de Cristo, osso duro de ruê, pode avisar geral, ninguém vai parar você. Então, ninguém vai parar você. Claro que nós não vamos parar, porque Deus não mandou parar. Nós vamos parar quando Deus mandar parar. Ou quando a gente viver todas as promessas. Aí nós vamos falar que nem Josué. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Mas que a gente possa ter essa alegria no nosso coração. Nós estamos na série de Sansão. Hoje nós vamos falar sobre coisas extremamente importantes. Hoje nós vamos falar sobre exposição. Nós vamos falar sobre confusão. E nós vamos falar hoje sobre distração. Exposição, confusão, distração. Sobre coisas que nos tiram do centro. Sobre coisas que nos tiram do centro. Eu quero te acordar hoje, né? Eu acho que essa série de Sansão aqui, se você está acompanhando, ela é uma série cheia de pedalas. Ela é uma série para que a gente possa compreender como é quando nós não entendemos os dons que o Senhor nos deu, a missão que o Senhor nos deu, o propósito que nós carregamos. Tem muita gente aí andando na vida sem entender o que está acontecendo. Sem entender o que está acontecendo. Então, é como se você estivesse andando de olhos vendados.
E se você foi no planner, você vai entender que aí o que vai acontecer quando você não entende o que está acontecendo é que você entra em batalhas, queira ou não, porque a vida é cheia de batalhas, e você começa a metralhar com o olho vendado. Você não sabe o que está acontecendo. Então você já atira no seu pé, você atira em quem está do teu lado. Você perde o alvo. Você perde o alvo. Se você não tem clareza disso. Sansão era um homem escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele. Anjo veio declarar quem ele era. Ele tinha dons espirituais, ele tinha uma força que não era dele. Ele tinha dons espirituais. Ele carregava um propósito do plano maior de Deus, mas ele não tinha consciência, clareza para como ele administrava tudo isso. Às vezes Deus está te dando dons que você não tem clareza do para que você deve usá-los. Às vezes você está num lugar e você não tem clareza do que está acontecendo. E aí, você pode até cumprir planos do Senhor. Mas você não vai desfrutar deles. Hoje você vai começar a entender quantos de nós talvez estamos trabalhando, mas não desfrutamos do nosso trabalho. Temos dons, mas não desfrutamos dos nossos dons. Somos escolhidos por Deus, mas não andamos como escolhidos pelo Senhor. Eu quero te acordar nessa manhã e que essa série possa te acordar. Porque se você tá aqui, é porque Deus te escolheu. Ele te chamou, ele te atraiu. Pode ser que foi através de um aviãozinho de alguém que falou, vai lá! Hoje Deus quer falar com você. Mas o Espírito Santo que tá dentro de você é que falou, eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Abra os seus ouvidos para ouvir. Porque você não tá nessa vida de bobeira para dar tchauzinho. Quando a maior parte das pessoas vive sem ter consciência que tá vivendo. Faz 3 meses que eu vi o coração do meu pai bater pela última vez. Deixa eu te contar. Ele estava assistindo TV, passando aqui, ó, controle remoto. Ele não fazia ideia de que era a última batida do coração dele. Você não faz ideia se hoje é o seu último dia. Você não sabe quando vai ser a última batida do teu coração. E por isso nós desperdiçamos tempo. Nós desperdiçamos em sermos intencionais. Tem um monte de gente que não entendeu o que está fazendo aqui. Como eu achava que eu ia morrer criança, Deus me deu essa graça. Como eu achava que eu ia morrer criança, desde muito pequena, antes dos meus 10 anos de idade. Eu sentava na frente do espelho e eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não quero chegar diante do Senhor e dizer, era para fazer. Quando o Senhor chegar e falar, me conta, Fernanda, como foi? O que você fez? Eu não quero chegar e falar, Senhor, era para fazer. Então eu quero te acordar nessa manhã, de que você não está aqui para dar tchauzinho. Você não está aqui para sobreviver. Para trabalhar, para pagar conta, para sobreviver, para esperar o fim de semana, para esperar o feriado. Ai, já vai vir feriado na semana que vem. Não, você não foi feita para isso. Você foi feita para viver uma vida extraordinária e cumprir propósitos muito maiores. E saber que Deus está tecendo uma história. Deus ainda está no controle. Mas se você não sabe, Ele já te deu os dons. Ele já colocou coisas nas suas mãos. Ele já fez. E você tá o quê? Perdida. Perdida. Você tá vivendo batalhas, mas você não entendeu onde elas estão te levando. Você não entendeu o que é o seu papel, por isso você tá fazendo machucado atrás de machucado. Machucado atrás de machucado. Se você participou do treinamento de sábado, você sabe que o maior lugar dos nossos campos de batalha não estão do lado de fora. Não é na nossa família. Não é no nosso trabalho. É aonde? Quem foi? Pode escrever aí. É aonde? Qual é o maior lugar dos nossos campos? Qual é o nosso maior campo de batalha? Tinha alguém nesse treinamento?
de sábado, qual é o nosso maior lugar, que é o nosso maior campo de batalha? Na nossa mente. Aí, obrigada, Lu. Na nossa mente. O nosso maior lugar, o nosso maior campo de batalha é na nossa mente. É no lado de dentro da mente. É lá onde acontecem todas as confusões. É lá onde acontecem todos os nossos disparos. É lá onde acontecem todas as nossas feridas. É lá onde a gente pode sair de uma forma assertiva ou de uma forma torta. O nosso maior campo de batalha de todos se chama mente. E isso é bíblico. Isso é bíblico. O seu maior campo de batalha é a tua mente. E Sansão, porque nós estamos na série de Sansão. Sansão era um homem. Eu já cantei pra vocês aqui a musiquinha que a Gabi canta, né? Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, ele vivia tantas batalhas na mente dele. Ele não estava munido na mente dele, que ele saía perdidaço. Perdidaço. E ele ia sofrendo. Até ele se transformar no quê? No final, que vocês... Não é o grande finale, né? Porque nós vamos chegar lá. Mas o grande tempo da vida dele, tudo isso, essa maluquice, leva Sansão para um lugar de bobo da corte. Deixa eu te contar. Se você não está preparado para as tuas batalhas, se você é refém da sua mente, você vai se tornar o bobo da corte. O bobo da corte. Porque você não entendeu o seu propósito. Porque você não entendeu. Porque existem dons. Quais são os propósitos dos dons que você carrega? Porque você não entendeu qual é a tua posição de batalha. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui é o tamanho da exposição de Sansão. Quando você vive exposições. Sansão, então você já sabe, Sansão, a gente parou nessa parte da história, recapitulando ali os últimos minutos do nosso Feflix, no nosso Feflix aqui. Sansão tá lá. A mulher chorou durante 7 dias da boda para que ele pudesse contar para ela qual que era o enigma. Ela chora. Aí, de tanto ela importunar a cabeça dele, ele vai lá e conta para ela. Ele conta, então, ela conta pros convidados. E eles vão lá e falam pro Sansão. Só que assim, né? Ela é tão pouco estratégica. Se você não assistiu a live passada sobre a mulher estratégica, a diferença da mulher de Sansão pra Esther, uma mulher estratégica, uma mulher reativa pra uma mulher estratégica, você vai assistir, tá bom? Você precisa desse acordar. Ela é tão pouco estratégica que ela vai e conta na hora. E eles são tão pouco estratégicos que eles vêm falar na hora. Sabe assim? Você vai lá e conta um segredo pra uma pessoa e o outro já vem tirar satisfação no minuto seguinte. É lógico que ele descobriu que era ela que tinha contado. Então, ela foi lá e falou no minuto seguinte, e os outros vieram e contaram pra ele no minuto seguinte, e ele diz assim, a resposta de Sansão é, se vocês não soubessem pela minha novilha, vocês jamais teriam descoberto isso. E ele fica com tanta raiva, daquilo, da traição dela. Da traição dela, o segredo que ele contou. Dela, ao invés de estar do lado dele, dela ter usado ele, que ele desce. E ele mata 30 homens de um povoado. Pega as roupas e fala, toma, tô pagando. Ela foge com o pai. A mulher foge com o pai nessa hora, que ele tá ensandecido, enlouquecido. E aí ela vai com o pai embora. E o pai dá ela para um companheiro de Sansão. O pai entrega ela para o companheiro de Sansão. E depois que tudo isso acontece, Sansão paga aquelas roupas todas, baixou. Sabe, você faz um negócio na raiva, aí baixou a raiva, ele vai lá para buscar a mulher dele. Mas aí o pai não deixa ele entrar. E diz para Sansão,
eu já dei ela pro seu companheiro. Mas você pode ficar com a minha filha mais nova. Sansão fica tão mais revoltado nessa hora que ele coloca tochas de fogo nas raposas, em raposas. Ele coloca tochas de fogo nas raposas e as raposas, então, saem correndo com a tocha de fogo enfiada nelas. E claro que elas incendeiam todas as plantações, tudo aquilo que eram dos filisteus. A hora que os filisteus olham isso, falam, quem fez isso? Aí eles dizem, aí contam, Sansão, o genro lá daquele senhor. Porque ele estava tão louco que daí ele então regaça com tudo. E aí, o pai dela, naquele momento, então eles falam, não acredito, então foi por causa dele? Foi por causa dele? Por causa do pai, então? Aí eles vão lá e botam fogo na casa do pai e da mulher, que era a mulher de Sansão. Botam fogo na casa. Então presta atenção, tá pegando fogo geral. Tá pegando fogo geral. Vamos entender o que tá acontecendo aqui. Quais são os aprendizados do pegar fogo geral? A primeira coisa é que Sansão, ele vive uma exposição. Primeiro, a gente precisa entender que existe uma diferença entre se expor e se posicionar. Qual que é a diferença de se expor e se posicionar? Posicionar é ativo. Eu escolho como eu me posiciono. Posicionar é para que você gere alguma coisa. Posicionar, eu me posiciono porque eu quero aquilo. Eu tenho um alvo. Se expor é reativo. Você não tem um alvo. Sabe, você precisa saber se as suas palavras são palavras de posicionamento ou de exposição. Porque tem gente que acha que só porque tem opinião tem que falar. Deixa eu falar, você não está se posicionando não, você está se expondo. E isso vai trazer enfraquecimento e vai pegar fogo geral. Vai pegar fogo geral. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é se nós estamos nos expondo, se nós estamos nos posicionando. Se você não tem um alvo, você vai se expor. Se você não sabe o que você quer gerar, você vai se expor. E eu quero te contar uma das coisas que faz você se expor. A vaidade, o orgulho. Sansão, ele estava se achando fortão, porque ele tinha experimentado pela primeira vez um dom sobrenatural dele, que era força. O enigma não veio do nada. Lembra? Sansão não era o mais inteligente, ele era o mais forte. Mas ele ficou tão impressionado com aquele dom dele, ele ficou tão vaidoso, ele ficou tão soberbo com aquilo, que ele não prestou atenção, inclusive, que ele estava infringindo uma lei. Ele era um nazireu. Ele era proibido de tocar e comer coisas que viessem de cadáver. Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia fazer isso. Então, inclusive, ele está se expondo pela vaidade dele. Quando ele traz o enigma, às vezes você está tão confiante de você mesmo que aí você para de tomar cuidado com as coisas mais importantes. E presta atenção. A gente está num mundo onde nós somos incentivados à exposição. Sem perceber, por vaidade, nós colocamos para fora coisas que deveriam estar no secreto. Quantas vezes nós colocamos nas redes sociais, movidos pela vaidade, coisas que deveriam estar no nosso secreto? E que aí, essa exposição traz uma fraqueza imensa, que não era para você estar fazendo. Às vezes, por vaidade, você está contando coisas que eram para estar no seu secreto. Às vezes, por vaidade, você está expondo coisas porque você parou de cuidar. Você parou de cuidar. Sansão, por vaidade, ele está contando para todo mundo que ele, inclusive, já infringiu uma regra. Então, a primeira coisa que moveu Sansão foi o orgulho.
A vaidade. Deixa eu falar uma coisa pra você. Anota isso se você tiver com papel e caneta na mão. Humildade não é você se diminuir. Humildade não é você se diminuir. Porque quando você tá lá se diminuindo, também tem dentro de você um fator comparação. E talvez você tá se diminuindo exatamente por orgulho. Humildade é você reconhecer da onde vem o bom. Inclusive, da onde vem o socorro para aquilo que você precisa do ruim. Humildade é você reconhecer a origem. Humildade é você reconhecer a origem. A palavra humildade vem de humus. Quem foi feito? O homem é a mesma origem de humildade. Homem humilde da terra do humus. É reconhecer a origem. Se Sansão olhasse para aquela força e reconhecesse que a origem da força dele veio do Senhor e que quando ele conseguiu matar ali o leão, rasgar na mão, ele olhasse, ele cairia de joelhos e falaria: Senhor, obrigada, o que o Senhor quer que eu faça com essa força? Seria tão diferente se Sansão tivesse humildade. Por isso, humildade e gratidão andam de mãos dadas. Para você saber se você está sendo humilde ou se é uma falsa humildade que na verdade está cheia de orgulho, cheia de juízo próprio, saiba se você é grato no final ou não. Porque se você não está sendo grata no final, é porque você não está sendo humilde. Aquilo que você está reconhecendo, seja de fraqueza ou de força, não tem as mãos daquele que te deu, ou daquele que vai te dar. Entende? Você não está estendendo a mão. Humildade estende a mão. Humildade estende a mão. Sansão, por vaidade, ele expôs e se expôs. Então a primeira coisa que fez com que ele não se posicionasse, como agora, o fortão do Senhor, que ele não se posicionasse onde era para ele estar na batalha, foi a vaidade e o orgulho. A outra coisa que faz você se expor ao invés de se posicionar é o cansaço. E aqui eu quero falar de 3 tipos de cansaço. O cansaço físico. Quando você está cansada fisicamente, a chance de você se expor é muito maior do que a chance de você se posicionar. Porque quando você está cansada fisicamente, você não escolhe as suas palavras. Você não escolhe nada, você só está cansada. Você só quer que as coisas parem. Você pode estar no lugar mais lindo, na melhor viagem. Se você está cansado, você não aproveita nada. Você nem enxerga o bom. Se você está cansada, você não enxerga o bom de ninguém, de nada. Então, prestem atenção, mulheres. Por isso que a minha fala é: não dê o seu máximo, dê o seu melhor. Todas as vezes que você cai nessa cilada de ser o máximo, de dar o seu máximo, é uma cilada, porque máximo é um antes do nada. Um antes do nada. Então você deu o máximo como mãe. No minuto seguinte, você quer fugir. Você vai pegar no pescocinho. Você deu o máximo no seu trabalho. No minuto seguinte, você entra em burnout. Então, não é sobre você dar o seu máximo, é sobre você dar o seu melhor. O cansaço vai fazer com que você se exponha. E não que você esteja posicionada. O cansaço físico vai fazer com que você seja apenas reativa. E que você não usufrua de nada. Mas tem também o cansaço mental. Que foi o caso do Sansão. 7 dias de uma mulher chorando no ouvido dele. Reclamando pra ele. 7 dias de reclamação. Entendeu? 7 dias de reclamação. Ele tá cansado mentalmente. Só reclama. Ele não aguenta mais. O nosso cansaço mental faz com que você se exponha. E faça coisas que você já decidiu não fazer.
O seu cansaço mental faz com que você, muitas vezes, lembra que o campo é a mente de batalha. Se você perder na mente, você vai perder para fora. Não adianta, se você perder aqui dentro, você vai perder para fora, você não vai se posicionar. Você já vai se expondo. Tem gente reclamando todo dia para você. Tem situações que você tá ali, cansada mentalmente, triste. Tem cansaços mentais. Porque você faz e nunca é reconhecida. Porque você tá ali, mas só tem reclamação. Mas aí você se sente diminuída. Lembra que o campo de batalha é a mente. E a gente vive num tempo de um grande cansaço mental. Uma grande exposição onde nós somos o tempo inteiro bombardeadas na nossa mente. Cada um fala uma coisa na nossa cabeça. São tantos olhares, são tantas vivências. Sabe quem mais fala? Eu imagino que cada vez que aquela mulher falava para Sansão, Sansão respondia algo na cabeça dele. Nada para fora, mas algo na cabeça dele. Ele começava a bombardear ele mesmo. Eu não sei quanto você tem dado acesso na tua mente a reclamações. O quanto você tem dado acesso na sua mente a falas ruins sobre você. O quanto as críticas externas você tem deixado te ferir na tua mente. Eu não sei, mas eu gosto muito daquela frase que diz: se você quer se livrar das críticas, se livre dos elogios. Sabe o que isso quer dizer? A crítica vai ter peso pra você enquanto você ficar esperando que o outro te elogie. Porque você não entendeu qual é a missão. Então você fica esperando tudo do lado de fora. E aí a crítica vai ter um peso muito grande. Porque no fundo o que você tá esperando é um elogio. Mas se você entende qual é a tua missão, se você entende qual é o teu propósito, você tá munido. Não tem a ver com o que a torcida acha. Se a torcida tá vaiando ou não, ela não muda o jogo. Foco no alvo. Não dá bobeira, não. O foco é na missão. Fique atento porque Cristo vai chegar. Essa é a outra parte do grito de guerra, do treinamento de sábado. Foco na missão. Mas o que Sansão não tinha clareza? De quem ele era na missão. E aí ele se expõe. Se você não entende que o teu posicionamento naquela roda é talvez para que você enxergue as feridas dos outros, ao invés de você ficar contaminado pelos outros. A neurociência vai dizer que muda o formato do seu neurônio conforme as pessoas que estão à sua volta. Então, sim, nós vamos mudar o formato do nosso neurônio de acordo com as pessoas que estão à nossa volta. Você, aquela frase lá, você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Tem base. Em neurociência tem base isso. Porque até nós trocamos cargas elétricas. Até o formato do seu neurônio muda de acordo com as pessoas que você mais convive. E aí, eu brinco nessa hora que você deve estar coçando a cabeça aí, falando assim: ai, preciso me afastar. Preciso me afastar. Isso só é verdade se você estiver na zona de dependência, esvaziado de você. Esvaziado do seu propósito. Esvaziado de quem você é. Aí sim, o que o outro coloca em você, você se torna. Mas se você estiver na zona de influência, você deve começar a pensar: o que eu preciso fazer para que essa pessoa se torne mais parecida comigo? Se Sansão soubesse quem ele era, se ele soubesse o tamanho do amor dele por aquela mulher, ele ia falar: para, mulher. Para de se comparar por causa disso. Não tem nada a ver com você. O que está acontecendo no seu coração? Qual é o teu medo? Vamos falar com o Senhor. Por que você está desesperado, chorando por uma coisa que nem tem a ver com você? Porque você está colocando o seu amor numa frase. Se Sansão soubesse quem ele era, ele não ia ser contaminado por aquela mulher. Pelo choro dela. Pela crítica dela. Se Sansão soubesse quem ele era, ele influenciaria o posicionamento dela. Eu quero te chamar a atenção hoje.
Se você não estiver cheio da sua essência, cheio do seu propósito, sabe o que você vai fazer? Sabe o que você vai fazer? Você vai ser influenciado pelas murmurações e a sua mente vai ser atingida. A sua mente vai ser atingida. Você quer TT? Pede pra tia Naná fazer ali. Não, mas papai, ele tá no banho. Ah, tá bom. Combinado. Bom dia. Então, que você possa saber que você precisa estar preenchido, cheia de você mesma. Cheia de você mesma. Cheia de tudo que você carrega. Porque aí você vai estar posicionada para influenciar. Senão você só vai se expor. Senão aquilo que o outro pensa, você vai ser reativo a ele. Senão aquilo que o outro fizer, você vai ser reativo a ele. E aí Sansão se expôs. E abriu o que era segredo dele, o que era garantia de vitória para ele. Só por reação. E aí ele se expôs. E o fogo começou. E o fogo começou. Tem coisas que porque você perdeu a sua batalha na sua mente, porque você deixou o outro entrar na sua mente, só para cessar a murmuração, você deu um grito na tua casa e o fogo começou. Porque começou a murmuração, você baixou a guarda e começou a pegar fogo. Deixa eu te dizer, você muitas vezes permite que uma faísca possa gerar um incêndio quando você não está posicionado. Uma faísca vira um incêndio quando você não está posicionado. Quando você podia ter pisado com o pé e acabado com aquela faísca. Mas você não estava posicionado. E aí, então, Sansão tem a segunda vivência dele por exposição. O cansaço mental. O cansaço mental, muitas vezes, pode fazer com que você esteja vulnerável e se exponha. E perca aquilo que era para você estar posicionado. A terceira coisa, então, que gera exposição. E aí já gera confusão. Não é só uma exposição, porque ali Sansão estava se expondo, e a gente vai ver que ele fez isso até a última, até ali, né? Com Dalila, depois na última mulher de Sansão, onde ele perde toda a força. Mas ali Sansão já estava ali, perdido. Ele entra num estado, então, de confusão. Quando você se expõe tantas vezes, se expõe, são tantas exposições que você entra numa vivência de confusão. Quando você tem exposições consecutivas, as confusões começam a ser dadas, porque você tá só reativo, não tá posicionado, e aí começam as confusões. E Sansão, então, ele começa, a hora que ele se sente traído, mas ele se expôs para isso, percebe? Talvez você tá sendo traída por pessoas porque não era nem para você ter aberto coisas para elas. Não era. Eu tinha acabado de estar com essa mulher. E nem sabia quem ela era direito. Mas ele começa a se expor. Ele começa a ser reativo. Só para parar, só para ela parar. E aí ele entra num estado de confusão. E aí começa a grande confusão. Sansão vai lá e mata uma galera. De raiva. Porque daí, quando você, na sua mente, você tá ali com aquela vivência, agora a raiva toma conta. Agora você começa a reagir, não só falar, mas a reagir emocionalmente. Sansão começa a reagir emocionalmente. Quando você tá agindo, eu falo muito isso nas minhas mentorias, isso que você tá fazendo é por escolha ou por fuga? Porque se é por fuga, você tá no seu pior. Você só tá tentando se livrar. Então você já não tá escolhendo. Sansão escolheu descer lá e pegar e matar. Isso não. Ele era fuga atrás de fuga. Ele falou pra fugir daquele barulho da mulher. Entende? Agora ele tá fugindo daquelas... Ele tá tentando jogar fora a sensação de raiva. E talvez você possa estar falando assim, oh, que horror, Sansão desceu lá e matou um monte de gente. Quantas vezes, munida pela raiva, você fala coisas que não era para você falar? E você está destruindo tantas pessoas ao seu redor. Sansão, então, ele desce e ele começa uma destruição. E você está ali destruindo pessoas ao seu redor. Munido pela raiva.
E depois, quando baixa a raiva, você quer ainda buscar o que é seu. Eu quero te contar uma coisa aqui. Tem coisas que você perde para sempre. Nesses momentos. Onde você tem exposição. Onde você começa a dilacerar e perder aquilo que você tinha. Sansão volta para buscar a mulher dele. Mas ele perdeu para sempre. Quantas vezes você acha que você vai ficar ali fazendo um monte de confusão e depois volta e tem que estar tudo bem? Quantas vezes você é munido por uma reatividade tão grande que você destruiu a outra coisa? E aí você volta e acha que tem que estar tudo bem. E nesse momento, Sansão ele vai se ver com um alerta do céu. Ê, Sansão, tem coisa que você vai começar a perder, Sansão. Tem coisa que você vai começar a perder, Sansão. Ali um alerta, Sansão, porque talvez hoje você está perdendo coisas do lado de fora. Mas tem coisas que você vai começar a perder do lado de dentro. Eu quero chamar a sua atenção hoje. Eu quero fazer um parênteses, porque eu ainda vou explicar. Porque Sansão estava cumprindo ainda propósitos de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas ele estava se machucando, machucado atrás de machucado. Porque ele não entendeu o posicionamento dele. Fernanda, eu não estou entendendo nada. Sansão, qual era o chamado para Sansão, desde a barriga da mãe dele? Ele ia começar a libertar o povo de Deus, o povo de Israel. De quem? Dos filisteus. Quem eram esses? Ele casou com uma mulher filisteia. Quem eram esses que vieram atrás dele? Os filisteus. Quem que ele estava matando? Os filisteus. Então ele estava cumprindo um plano. Ele estava. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas da pior maneira. Porque ele não estava posicionado. Então ele começa a não só fazer do lado de fora, ele começa a perder e se perder. A mulher reativa por medo, movida pelo medo de pegar fogo na casa dela. Como que ela acabou? Pegando fogo na casa dela. Porque a hora que ficaram sabendo que Sansão botou fogo em tudo, foram lá botar fogo na casa dela. Aprenda isso, anota, essa é uma chave poderosa. Quando você age pelo medo, aquilo que você tinha tanto medo te escraviza. E você acaba vivendo exatamente aquilo que você tinha medo. Porque você fica escravizado no medo. Toda vez que você está preso no medo, você está escravizado nele. E aquilo que você tinha tanto medo é o que você busca o tempo inteiro. Porque o que te move, no fundo, é o que você busca. Por mais que pareça que você quer se livrar, é o que fica o tempo inteiro no teu olhar, no teu olhar, no teu olhar, no teu olhar. Então, não foca em não ter raiva. Foca em ser dócil. Não foca naquele medo. Foca na coragem, na ousadia. Não foca, porque ela estava fazendo tudo para se livrar. Aquela mulher, ela estava com medo. Medo de pegar fogo na casa do pai, porque essa foi a ameaça. Mas o que eles fizeram no final? Fogo na casa do pai. Entendeu? Toda vez que você é movido pelo medo, você é aprisionado nele. Você é aprisionado. Aquilo que ela tinha tanto medo aconteceu. Então livre-se do medo. Como? Não sendo movida por ele. O seu nome, você foi chamada, essa live se chama Mulheres de Fé. Mulheres de Fé. Fé não combate o medo. Porque quando há fé, não há medo. Pelo simples fato de que o pai entrou no ringue. Então você conta com quem é acima de qualquer circunstância.
Você conta com quem é acima de qualquer circunstância. E quando Sansão vai lá buscar o que era dele, mas que ele agiu de qualquer jeito, não tem mais. E aí começa o fogo geral. Ele coloca as tochas e começa a pegar fogo em tudo. Quantas vezes você precisa entender que raiva só traz raiva? Que grito só atrai grito? Que fofoca só atrai fofoca? Destruição não gera construção. A maior loucura do ser humano é ela fazer uma coisa querendo gerar outra. Deixa eu dizer. Eu acabei de falar que nós somos moldados uns pelos outros. Então, se você quer que o outro seja melhor, faça o melhor. Você manda o seu filho não gritar dizendo, não grita! O que você vai ter? Grito. A lei da colheita é para todos. A lei da colheita é para todos. Você está semeando no meio da confusão, vai ter confusão. Você está hostil para o seu marido perceber que você está chateada. Sabe o que você vai colher? Hostilidade. Você está num lugar e você vai lá e regaça com o outro para ele aprender. Sabe o que você vai colher? Você desrespeitou o outro, sabe o que você vai colher? Desrespeito. Eu trabalhava numa clínica com outras profissionais que todas estavam tendo um grande problema com a secretária. Porque a secretária ela não tinha equilíbrio emocional, ok? A secretária não tinha equilíbrio emocional. Então ela batia a boca com as chefes. Mas por que ela nunca bateu boca comigo? Ela nunca bateu boca comigo. Porque eu nunca bati boca com ela. Simples assim. Ela nunca ousou falar alto comigo porque eu nunca ousei falar alto com ela. Isso não tá no meu repertório. Não tá no meu repertório. De verdade. Isso, Fernanda, quer dizer que ninguém nunca falou alto com você? Eu tava trabalhando numa empresa um dia que um cara me ligou e ele começou a gritar tanto no telefone comigo que eu olhei assim, ó, pro telefone e eu falei, será que ele sabe com quem ele tá falando? Ele vai ficar com vergonha quando ele souber que sou eu. Olha o meu pensamento. Aquilo era tão fora do meu repertório que eu pensava, ele jamais tá falando assim comigo. Mas ele tava mesmo. Ele tava doido e tava falando assim comigo. Mas pra mim, a hora que o cara começa a falar isso, eu só olho e falo assim, tá doido. Não tem a ver comigo, tá doido. E sabe o que eu faço? Falo, então, agora não dá pra conversar. Assim, depois eu te ligo. Eu não vou ficar batendo, eu não vou ficar dando alimento pra quem tá vomitando. Eu não vou falar mais alto pra ver quem tá falando, mas eu não vou. Deixa eu te dizer, posicione-se. Não entra na confusão do outro. Não entra na confusão do outro, porque vai pegar fogo geral. Vai pegar fogo geral. A hora que você deixa você pegar fogo, você sabe, a gente já falou isso. Você é o ambiente da casa. A hora que você ficou maluca, vai pegar fogo geral. E quem vai ter que apagar o fogo no final? Você sabe que é você, né? Vai ter que até limpar as cinzas. Agora tem gente que não tá percebendo isso. E tá fazendo confusão atrás de confusão. Confusão atrás de confusão. Confusão atrás de confusão. Confusão atrás de confusão. Mas quem que sai queimada no final? Você. Então, alguns aprendizados pra gente encerrar hoje. Presta atenção se você tá se expondo ou se tá se posicionando. Quando que você se posiciona? Quando você sabe o que você quer gerar. Se você não sabe o que você quer gerar, você vai se expor. E tem 2 lugares que vão te expor muito. Vaidade. Quando você acha que você tá lá em cima ou quando você acha que você tá lá embaixo. Mas nos 2 é porque você não reconheceu da onde vem a tua força. Porque quando você acha que você tá lá em cima, se você souber que a tua força vem de Deus, não muda nada, minha filha. Volta pro lugar. A força é dele. A força é dele. A força é dele. E se você tá lá embaixo, o que você precisa saber? Que a força vem dele. Então, pede pra ele. Simples assim. Então você não vai ficar lá embaixo, porque a força vem dele. Entenda de onde vem.
E aí você vai poder se posicionar. Segundo aprendizado, confusão gera confusão. Se você está sendo reativa e se você começa a agir pela emoção, lembra? Emoção é um ótimo copiloto, mas um péssimo piloto. Se você está agindo pela emoção, você vai gerar confusão. E vai pegar fogo geral. E você vai perder. E vai ficar todo queimado. E você vai perder. E vai ficar todo queimado. Terceiro aprendizado. Se você se move pelo medo, você é escrava dele. E aquilo que você tinha tanto medo acontece. Posicione-se como uma mulher de fé. O medo não te move mais. Vá para a origem das coisas. E por último, Sansão. Mas você vai entender isso no final da série, tá? Agora você só vai falar assim, que nem quando eu li a Bíblia no começo, sem tanta revelação. Eu falava, Senhor, você tá de sacanagem que você acha isso? Sansão estava cumprindo o plano maior. Porque entenda uma coisa, os planos de Deus não podem ser frustrados. O seu pode. O seu pode. Mas os de Deus não. Ele é Deus, cara. Deus tinha um plano. Qual era o plano? Sansão vai começar a libertação do povo de Deus. Porque eles eram esmagados pelos filisteus. Porque depois de tudo isso, Sansão vai e se esconde em Judá. Se esconde em Judá. E o povo vai, a hora que vê pegando fogo, vai atrás do Sansão. E descobre que ele está lá em Judá. E agora os filisteus estão lá. Nós queremos Sansão. E aí Judá fala, Sansão, você não sabe que a gente sofre o domínio dos filisteus? Entendeu? Eles eram dominados por esse povo. Deus começa a libertação. Ele levanta um homem. Ele levanta um homem do povo de Deus com uma força para começar a encarar esses gigantes. Deus está te levantando com uma força específica, com um dom específico para encarar gigantes, para ir para lugares. E talvez você até cumpra. Sem nem ter tanta habilidade para isso. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas deixa eu dizer, não vai ser na tua vida através transformado em você. Sansão fica por um tempo sendo bobo da corte. Talvez Deus colocou tantas coisas em você que porque você não sabe usar, você está sendo bobo da corte. Porque você não sabe usar a tua força, você está gritando, porque você não entendeu ainda que é para você ser determinada. Porque você não sabe que você foi munida de mais sentimento, é para que você captasse as coisas e não para que você agisse por isso. Porque você não entendeu os dons que Deus te deu, você fica lá cansada, exausta, reclamando do que você recebeu. E aí, por mais que você cumpra o ser mãe, o ser esposa, alguns planos de Deus, você não usufruiu disso. E aí, você fica por um grande tempo sendo bobo da corte. Sansão, ele só volta pro lugar no finalzinho. Vocês vão acompanhar essa série que é poderosa. Mas que você não espere o último suspiro da sua vida para estar dentro completamente da vontade de Deus e usufruir disso. Ah, se Sansão pudesse usufruir. Ah, se ele recebesse com glória. Ah, se ele entendesse o que Deus estava fazendo com ele. Ele ia se queimar muito menos. Seja munida do propósito. Que você não vai se expor, você vai se posicionar. Seja munida do propósito. Que você não vai gerar confusão, você vai gerar clareza, direção. Seja munida do propósito. Que você não vai ter perdas. Você vai ter entregas. E as entregas serão grandes ganhos. A diferença de quem perde para quem entrega é que entregar tem alguém que recebe. Perder, ninguém recebe nada. Quem entrega, entrega na mão de Deus. E aí ele faz coisas maiores. Talvez você só tá perdendo, porque você ainda não tem um destinatário para isso. Amém? Amém? Amém. Oh, Deus maravilhoso, nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos treinado
porque o Senhor tem nos sacudido, porque o Senhor tem derramado dons extraordinários sobre nós, porque o Senhor tem propósito sobre nós e o Senhor não quer que nós andemos em círculos e sejamos bobos da corte, mas que nós estejamos direcionadas, munidas, posicionadas por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos usufruir das belezas que o Senhor colocou em nós. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada, Senhor. Se você foi abençoado por essa live, manda essa live para mais alguém. Talvez você tá vendo que tem gente aí incendiando coisas. Talvez você tá vendo que tem gente aí se expondo e não se posicionando e se machucando. Não usando o que Deus deu da melhor maneira. Manda essa live para essa pessoa. O Senhor tem um chacoalhar para nós. Um chacoalhar tão importante para nós. Eu quero dizer para você que se você não fez o treinamento de sábado, muitas pessoas que fizeram disseram: eu quero que essa pessoa faça. Ela precisa entender qual é a batalha, como luta batalhas, para que ela esteja posicionada em cada área da vida dela. Então, por causa dessas pessoas que pediram, nós estendemos as vendas do online até esse final de semana. Então, sabe qual é o seu melhor programa de carnaval? Tirar um tempo para que você se prepare. Tirar um tempo para que você se posicione. Tirar um tempo para que você transforme suas metas em método. Senão você não vai chegar lá. Tirar um tempo para que você possa estar munido daquilo que era do Senhor. A gente não subiu R$1, tá bom? Se você ainda não fez o treinamento de sábado, você pode fazer. A gente vai colocar o link aqui, porque agora é outro link. Porque aquele a gente tinha encerrado, então a gente precisou gerar outro link. Pelo pedido das pessoas que foram e querem que o marido faça, que o filho faça, que aquela amiga faça. E eu vou dizer, eu queria que todo mundo fizesse. Eu não ganho nada com isso, tá? Financeiramente, nada. Eu ganho do Senhor. Mas financeiramente, nada. Mas quando eu entendo tudo aquilo que foi entregue, eu penso, como assim você não tá fazendo? Como assim você não tá fazendo? Algo que vai mudar a sua trajetória em 2025. Então, se você não fez, você ainda pode fazer esse treinamento. Faz isso pro seu carnaval. Transforma isso no seu carnaval, tá bom? Um beijo grande. A mamãe já faz. Um beijo grande, que você tenha uma semana... Um minutinho, deixa a mamãe dar tchau aqui, tá bom? Aí já vou. Que você tenha uma semana cheia de alegria e que você seja intencional. Não se exponha, se posicione.